Olá pessoal, vamos fazer aqui então uma rápida revisão do que a gente viu aí do circuito RLC paralelo, né? Um resumão aqui das últimas aulas que a gente abordou este assunto. E aqui a gente quer focar o que a gente falou aqui na resposta natural, né? Ou seja, a resposta que o RLC paralelo ele apresenta quando ele tem alguma energia inicial armazenada, mas não tem nenhuma fonte de corrente ou de tensão presentes no circuito. Então, nós partimos analisando um circuito genérico, RLC paralelo. Definimos aí as correntes de cada elemento. Então, chamamos aqui uma corrente IR, que vai ser uma função do tempo, uma corrente IL pelo indutor e uma corrente pelo capacitor de IC. E já que todos os elementos estão em paralelo, nós temos um único potencial, que é uma função V, né? Que ela também é dependente do tempo. E a solução desse problema está justamente em encontrar uma função, uma equação matemática aí que represente o comportamento de V de t, né? O potencial desses elementos ao longo do tempo, para t maior do que zero. Já que conhecendo o potencial sobre cada um dos elementos, nós também vamos conhecer ou podemos determinar, né, a partir das relações matemáticas, a corrente no resistor, a corrente no indutor e a corrente no capacitor, certo? Bem, nesse circuito aqui, então, nós escrevemos aqui uma primeira equação que rege esse circuito a partir da lei de Kirchhoff das correntes, né? Para o circuito paralelo, nós podemos escrever que a soma das correntes aqui nos elementos tem que ser igual a zero, ou seja, a corrente no resistor mais a corrente no indutor mais a corrente no capacitor tem que ser igual a zero. Isso aqui é válido para qualquer instante de tempo, né? Com esse circuito aqui. A lei de Kirchhoff ela é respeitada aqui nesse circuito, né? E a partir dessa equação, então, substituindo aqui IR, né, eu posso representar IR, podemos representar a corrente IR em função do potencial, que é o potencial V dividido pela resistência do elemento. A gente pode representar a corrente no indutor em função de 1 sobre a L vezes a integral do potencial ao longo do tempo, né, no indutor, mais uma corrente inicial no indutor. E a corrente no capacitor nós podemos representar também como ela é igual a capacitância vezes a derivada do potencial, né? Isso aqui relações básicas fundamentais desses elementos, resistor, indutor e capacitor, que regem esse comportamento. Então, a partir dessas equações e da lei de Kirchhoff, nós obtivemos aí uma equação diferencial de segunda ordem deste tipo aqui, né, para o circuito RLC paralelo, que é a derivada segunda do potencial, derivada temporal segunda, mais 1 sobre RC, né, uma constante aqui, já que os valores de resistência e capacitância são invariáveis no tempo, vezes a derivada primeira do potencial dV de t, mais um terceiro termo aqui, também é multiplicado por uma constante, que é 1 sobre LC, produto das capacitâncias, vezes a própria função do potencial. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então, essa equação aqui, diferencial de segunda ordem, nós analisamos aí para 3 casos possíveis, né? A IDO, equação diferencial ordinária de segunda ordem do circuito RLC. Ela que rege o comportamento, então, e que nos forneceu as respostas que a gente buscou
que a gente encontrou, determinou aí para o potencial, para a função de potencial válido para t maior do que zero, né, desse circuito, a partir da solução dessa equação diferencial aqui, né? E aí nós chamamos aí essa equação diferencial, ela tem soluções possíveis aí para algumas condições, né? A partir da solução da equação característica dessa EDO, e nós denominamos aí alguns novos parâmetros ou coeficientes, né, que chamamos aí de um alfa, que é uma constante para o circuito RLC paralelo dado por 1 sobre 2RC, certo? E o alfa nós conhecemos como frequência neperiana ou coeficiente de amortecimento exponencial, coeficiente de amortecimento exponencial. E também determinamos aqui um outro parâmetro que é um ômega zero, uma constante também do circuito RLC, que é determinada aqui, ou é dada por 1 sobre a raiz de LC. E essa constante conhecemos aí como frequência de ressonância. E para um caso particular, nós também chamamos aqui, demos um outro nome, né? Criamos uma outra constante aqui, um outro coeficiente, né? Que é um ômega d dado por raiz de ômega zero ao quadrado, este ômega zero, menos alfa ao quadrado, este alfa aqui. Então esta constante nós usamos aí no caso particular, ou num dos casos específicos, né, que é o caso subamortecido, e este parâmetro aqui nós conhecemos aí por frequência amortecida. Certo? E nós fizemos a análise dimensional desses parâmetros, alfa e ômega zero, e vimos que, substituindo aqui as unidades fundamentais no SI, de resistência, capacitância e indutância, esses parâmetros alfa e ômega zero, eles resultam unidades aí de frequência, né? E a unidade comumente utilizada para identificar ou nos referirmos ao valor de alfa é o segundo na menos 1, ou seja, o inverso de 1 sobre segundo, que é equivalente ao Hertz, unidade de frequência, e a frequência de ressonância, por questão de diferenciação também, nós chamamos aí, nos referimos como radianos por segundo, também unidade de frequência. Assim como a frequência amortecida, também podemos usar aí radianos por segundo, já que ela vai surgir associada aí a termos de seno e cosseno, né? E essa solução, ou essa equação diferencial de segunda ordem, a solução dela está associada a uma equação característica dessa EDO, em que surgem aí os termos que a gente chamou de S1 e S2, né? Onde S1 e S2 são vão fazer parte, são constantes aí que fazem parte das soluções que a gente vai encontrar, né? Então, a gente acha duas raízes, né, para a equação característica daquela EDO, de forma que S1 e S2 podem ser determinados aqui como menos alfa
mais ou menos, é uma equação característica de segunda ordem, então tem dois valores, mais ou menos um raiz de delta. E esse delta aqui é justamente o valor de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Certo? Bem, e daqui a gente vê que isso aqui é o condicionante, né, para os tipos de caso, as condições que a gente vai ter de resposta. Quando este valor, este delta, dado por alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, ele for um valor positivo, portanto, o alfa ele tiver um valor absoluto maior do que ômega zero, nós caímos em um caso em que as frequências S1 e S2 elas são valores reais, né? Então elas são formados por valores reais. A outra condição é quando este delta ele for igual a zero. Quando ele for igual a zero, nós temos aquela situação em que alfa necessariamente é igual a ômega zero e nós temos duas raízes reais mais iguais. S1 para a equação característica da IDO é igual a S2. Elas pertencem, esses S1 e S2 pertencem aos reais, porém são duas raízes iguais, né? E quando este delta ele é menor do que zero, nós temos a situação em que o alfa é menor do que o ômega zero, e aí nós temos a raiz de um número negativo aqui. Quando nós temos essa raiz de um número negativo, então S1 e S2 são valores diferentes e pertencentes, são duas raízes, porém que pertencem agora ao conjunto dos números complexos, certo? Para essas três situações aí, nós encontramos soluções distintas, que nós chamamos de, no primeiro caso, a resposta sobreamortecida. E essa resposta sobreamortecida acontece com esta condição, né, em que as constantes, né, e lembrando, essas constantes aqui, alfa e ômega zero, são definidas unicamente pelos valores de resistência, indutância e capacitância que compõem o circuito RLC. Né? Então, são condições determinadas aí pelos parâmetros dos componentes que compõem esse circuito, né, que formam esse circuito. Então, são os valores desses componentes que vão determinar que tipo de resposta esse circuito vai apresentar, né? Então, essa condição em que o alfa é maior do que o ômega zero acontece em uma circunstância em que a combinação dos componentes resistor, indutor e capacitor resulta lá um valor de alfa maior do que ômega zero. E aí a solução geral que nós temos, a forma da solução geral para o potencial desses elementos, né, é dado por isso aqui que nos interessa aí, né, o ponto mais importante que nós buscamos aí da análise, né, é o comportamento dessa solução V de t aqui, é dado por A1. A1 é uma constante vezes uma função exponencial elevado na S1 de t mais um A2 elevado na vezes a exponencial elevado na S2 de t. Então, essa aqui é a forma da solução geral quando a gente tem o caso sobreamortecido, né?
a gente tem dois termos exponenciais com constantes diferentes, sendo aqui que a1 e a2 são constantes e constantes reais. Elas pertencem aos grupos dos reais e são constantes, né? São valores reais. E S1 e S2 também são, nesse caso aqui, são valores reais, né? Como a gente falou anteriormente. A1 e A2, essas constantes A1 e A2, nós vamos determinar a partir do circuito, a partir das condições iniciais. Quais condições iniciais são essas? A corrente pelo indutor no instante zero, a corrente inicial no indutor, e também o potencial no capacitor no instante zero, que vai ser igual para todos os elementos, né? Assim a gente vai determina esses parâmetros aqui. O segundo caso, que acontece aqui quando a gente tem alfa, a combinação dos componentes resultando alfa igual a ômega zero, nós chamamos de caso aí o RLC, a resposta criticamente amortecida. Então ela ocorre com a combinação dos componentes resistivo, capacitivo e indutivo de tal forma que o ômega zero e alfa são valores iguais. E aí a forma da solução que a gente tem, né, da equação característica lá daquela equação diferencial para o potencial V de t dos componentes é dado por uma função exponencial elevado na menos alfa t, sendo alfa lá o coeficiente de amortecimento exponencial, vezes uma constante A1 mais uma constante A2 vezes t, vezes a variável do tempo. Então essa aqui é a forma da solução que nós encontramos e determinamos aí quando da equação característica da equação diferencial, né, nós temos esta condição. Novamente aqui A1 e A2 são valores constantes e reais em que a gente vai encontrar a partir das condições iniciais do circuito, seja corrente inicial no indutor e potencial, tensão inicial no capacitor, certo? E o terceiro caso, vale frisar também que relembrar aí que o caso, o resposta criticamente amortecida, ela acontece aí, a gente estuda ela mais na teoria, porque na prática é muito difícil ou pouco provável que um circuito, a combinação dos resistor, indutor e capacitor, vai ter um valor exato, né? Que o alfa vai ser exatamente igual ao ômega zero. Então essa solução aqui, ela na prática, ela é, vamos dizer, quase impossível de acontecer, porque os elementos resistivo, indutivo e capacitivo sempre têm uma variação, seja por tolerância do fabricante ou seja mesmo por condições ambientes. A temperatura influencia na resistência, a umidade do ambiente que esses componentes estão pode influencia na capacitância do elemento, mesmo que essa variação seja percentualmente muito pequena, né, elas acabam tendo uma oscilação de tal forma que a gente não vai ter um valor exato de alfa igual a ômega zero, né? Mas a gente analisa aí o caso criticamente amortecido justamente porque ele é um divisor de comportamento entre a resposta sobre amortecido, que acontece na prática, tem essa solução, e a resposta que a gente vê aí na condição em que o alfa é menor do que o ômega zero e a gente tem o S1 e S2 pertencendo aos complexos, que é uma resposta que surge uma oscilação senoidal e cossenoidal e que a gente chama de o caso aí subamortecido.
certo? Que ocorre então quando a gente tem um alfa menor do que o ômega zero. E tendo alfa menor do que o ômega zero, é nessa circunstância, ou nesse caso, né, que nós utilizamos aqui este parâmetro, o ômega d, ou a frequência amortecida. Nós utilizamos na resposta, na solução geral, que aí tem um formato oscilatório. Então, a forma da solução de V de t, ela tem um amortecimento exponencial, dado por e elevado na menos alfa t, mas esse amortecimento exponencial, ele multiplica aqui uma soma de cossenos e senos. Então, a gente tem uma constante B1 vezes um cosseno de ômega d vezes t. Esse ômega d é aquela frequência amortecida, né, que é raiz de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado, mais um termo aqui que é uma constante B2 vezes um seno de ômega d vezes t. Certo? E essa aqui, então, a forma da resposta que nós encontramos no circuito subamortecido. Quando a gente tem lá, então, aquele delta negativo, portanto, S1 e S2 se tornam complexos, e aí dos valores complexos surgem essas funções oscilatórias, cosseno e seno, na solução. E lembrando aqui também que agora essas constantes, esses coeficientes B1 e B2 são constantes e reais também. Que também são determinadas a partir das condições iniciais, corrente inicial no indutor e tensão inicial no capacitor, né? Onde a gente tem aqui ômega d sendo igual a raiz de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Certo? Então aí a gente, nós analisamos aí esses três casos e como que nós chegamos a essas soluções também, né? Não recebemos as soluções prontas, mas e aí vale a pena frisar e vocês fazerem também um resumo de vocês, uma tabela, né? Com esses parâmetros, faça uma tabela anotação da forma de vocês aí, circuito RLC, com esses correntes aqui, potencial no circuito, né? E escrevam esses parâmetros aqui, ó, esses coeficientes, coeficiente de amortecimento, o alfa, o ômega zero, o ômega d, tá? E as condições que a gente tem, quando a gente tem o S1 aqui também, escrito em função de alfa e ômega zero, e as condições, né, e as respostas. Essa aqui é a parte, né, principal. Isso aqui que a gente vai utilizar aí nos casos, nos problemas que a gente está fazendo e que vocês vão fazer, né? As soluções dependem aí de qual caso, qual o tipo, a condição que a gente está tratando o circuito, sobreamortecido, o crítico ou o subamortecido, né? E aí só para a gente finalizar essa parte aqui do resumo, se a gente visualizar, para a gente ver a forma, né, dessas ondas aí, então a gente viu o caso sobreamortecido, certo? Um caso sobreamortecido, ele tem uma resposta, deixa eu achar aqui, o caso sobreamortecido, né, o potencial, nós vimos esse tipo de resposta aqui por um exemplo que a gente utilizou, né? O caso sobreamortecido, ele saiu com o potencial inicial zero, né, no caso aqui, o exemplo aquele que a gente utilizou com tensão inicial nula no capacitor, apenas corrente no indutor, e aí nós vimos que
o potencial aumentou até um valor máximo e depois foi exponencialmente amortecido até chegar em um tempo de acomodação do circuito a 1% desse valor máximo, né? Então essa aqui é a resposta, o tipo de comportamento do circuito sobreamortecido. Depois nós fizemos o caso criticamente amortecido, né? E no caso criticamente amortecido, naquele circuito de exemplo, nós achamos aqui que para a mesma condição inicial, uma corrente inicial no capacitor igual a 10 amperes e uma tensão inicial no capacitor de 0 volts, o valor máximo, apenas alteramos lá o indutor e o capacitor inalterados, né, nessas duas respostas, e alteramos apenas o resistor, chegamos aí, observamos que a tensão ela atingiu um valor de pico máximo maior, né, do que no caso sobreamortecido. Porém, depois desse valor máximo, o tempo de acomodação foi bem menor. Então, no caso criticamente amortecido, embora o valor máximo tenha sido maior, ele entrou em acomodação, ele atingiu o regime permanente, em que a variação de tensão já está quase, muito próxima de zero, né? Ele chegou em regime permanente num tempo menor, um tempo de acomodação menor. E aí nós vimos também que, também aumentando o valor da resistência, né? Esse primeiro caso aqui nós tínhamos um resistor de 6 ohms. Né? Para o segundo caso, criticamente, nós usamos um resistor de 8,5 ohms aproximadamente. Aí aumentamos o resistor para 10,5 ohms, mantendo o mesmo indutor e capacitor. E aí tivemos o caso, caímos no caso subamortecido, com alfa menor do que ômega zero. E no caso subamortecido, a gente, aqui nesse caso, é um levemente subamortecido, em que a gente quase não percebe graficamente a oscilação, o surgimento daquela resposta oscilatória com senos e cossenos. Mas se a gente parar e observar bem em detalhes aqui, né, a gente vê que a resposta tem já um comportamento oscilatório, porque essa linha tracejada aqui ela representa o zero, né? E aí em algum momento a curva aqui do potencial ela inverteu, ela tinha valores positivos, ela passou para valores negativos aqui, ó. Embora que bem pequenos, né, em magnitude bem pequena. Mas isso aqui já demonstra que tem um comportamento oscilatório presente nesse circuito. E novamente, aí o tempo de acomodação ele também tende a diminuir. Né? O circuito levemente subamortecido ele tende a ter um tempo de acomodação ainda menor que os casos sobreamortecidos e o criticamente amortecido. Porém, se a gente aumentar demais a resistência, e a gente fez o caso ali para aumentando a resistência para 20 ohms e depois para 50 ohms, mas por causa de 20 ohms, a resposta oscilatória ela se torna bem mais perceptível, né? Este caso aqui. Então aqui ele caiu novamente numa resposta subamortecida, e aí visivelmente a gente consegue ver a natureza oscilatória, ou seja, o comportamento aqui que tem alguma componente senoidal e cossenoidal, com o amortecimento exponencial. O que o amortecimento exponencial ele está forçando, né? Que a magnitude, a amplitude dessa senoide e cosseno ela está sendo amortecida ao longo do tempo. Então, se a gente poderia traçar aqui, né, uma curva exponencial, que é um envelope dessa senoide aqui, né, que está amortecendo ela, uma amplitude máxima dela. Mas a gente vê aqui que tem um comportamento oscilatório. Então, aumentando demais a resistência, ou aumentando muito a resistência, essa oscilação ela se torna mais perceptível, e aí o tempo de acomodação ele vai se prolongar, né? Vai ser o caso se o circuito subamortecido com resistência, valores de resistência mais altos, ele tende a ter um tempo de acomodação que vai aumentando com o passar do tempo, né? Então, vamos colar aqui essa figura também final nesse nosso resumo aqui. Ok.
Então esse circuito aqui foi uma simulação que a gente fez no PSIM, com o valor de indutância. Deixa eu verificar aqui. A indutância de 7 Henrys, um RLC paralelo com um indutor de 7 Henrys, e uma capacitância de 1/42 Farad. Esses valores aí não são valores comumente encontrados nesses componentes, mas a gente usou como justamente são valores numéricos para demonstração, né, de exemplo aqui, né, da resposta, do comportamento. E aí utilizamos nessas 4 curvas, mudamos o valor da resistência. A primeira resistência aqui, ou a primeira curva em vermelho, ela é a resposta sobreamortecida. Com um valor de um resistor de 6 ohms que a gente utilizou. A segunda curva, nós usamos aqui um resistor de 8,57 ohms. E é o caso de amortecimento crítico. Com o resistor de 8,57. A terceira curva em verde, então cai no caso subamortecido. Com alfa menor do que ômega 0. E nesse caso usamos um resistor de 10,5 ohms. Levemente subamortecido, a gente pode chamar. E o último caso aqui é um subamortecido com um resistor ainda maior. Aqui nós usamos um resistor de 20 ohms. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso resumão aí sobre o circuito RLC, a resposta natural do circuito RLC paralelo.